Desde sua morte, fãs relatam avistamentos de Michael Jackson e acreditam que ele ainda vive entre nós. Michael tinha muita bagagem e muito trauma por causa da fama, e ele sempre quis escapar para um mundo diferente. A Terra do Nunca era seu bem mais valioso, até parecer uma prisão. A teoria afirma que Michael fingiu a morte, e há evidências que sustentam isso. Após a morte de Michael, todos achavam que ele usou próteses para parecer vítima de queimadura. Chamado David, decidi me tornar minha própria pessoa mudando meu nome. Qual é a verdade aqui? Michael Jackson foi vítima de uma armação para ser assassinado? Ou ele era um mestre que conseguiu escapar das limitações da fama? Vamos falar sobre isso. Bem-vindo de volta às conspirações de celebridades, onde analisamos as teorias mais malucas. Hoje, vamos falar sobre Michael Jackson estar vivo. Algumas pessoas afirmam tê-lo visto em locais inesperados, e a internet insiste em manter essa teoria viva. E se a maior estrela da Terra não tivesse sumido afinal? De gravações secretas a fotos estranhas e documentos suspeitos, há um grupo crescente de pessoas que estão convencidas de que Michael Jackson ainda está vivo e se escondendo à vista de todos. Nós vamos analisar cada evidência que sugere que Michael Jackson pode estar por aí. Para começar, não voltaremos ao dia 25 de junho de 2009, quando Michael morreu, mas sim a 1994. Então esse cara, Dr. Andy, se descreveria como um metafísico, mas ele também era um médium, e parece que ele deu uma entrevista ao Weekly World News, que na verdade publicou sua previsão de que Michael eventualmente fingiria a própria morte. Ele previu que Michael estava sobrecarregado pela vida conturbada, preso nos muros do rancho Neverland, cercado por escândalos e problemas legais, parecia que sumir era a única saída. No artigo, ele afirmou que Michael planeja forjar a própria morte simulando um ataque cardíaco fatal na roda gigante em Neverland. O plano é cremar o corpo e espalhar as cinzas na propriedade, tornando impossível provar o contrário. O Dr. Andy disse oficialmente que ele vai cortar o cabelo, desaparecer e começar uma nova vida como outra pessoa completamente diferente. Michael está vivendo uma existência infernal como Elvis e ele vai encontrar uma maneira de escapar. Agora, o Dr. Andy fez sua previsão cerca de 15 anos antes de tudo isso acontecer. E é estranhamente parecido com o que aconteceu com Michael. 6 meses antes, em 25 de junho de 2009, o biógrafo Ian divulgou que Michael Jackson estava doente e talvez não sobrevivesse ao semestre seguinte. No fim de dezembro de 2008, Ian afirmou à imprensa que Michael tinha um raro distúrbio pulmonar e precisaria de transplante de pulmão. Ele afirmou que Michael mal falava, tinha visão muito prejudicada, sangramento interno e anos de problemas respiratórios. Agora, quando ele fez essa declaração, foi 6 meses antes de Michael falecer. Muitos artigos publicaram manchetes dizendo que ele tinha 6 meses de vida. Isso é uma grande coincidência agora. Quando a notícia da morte de Michael Jackson saiu em 25 de junho de 2009, todos disseram que foi parada cardíaca. Foi isso que eles relataram, que ele teve um ataque cardíaco. É uma notícia muito triste para Jim Murray e nossos telespectadores. Tanto o Los Angeles Times quanto a CBS News estão agora noticiando que Michael Jackson morreu. A Cable News Network ainda não confirmou, mas o Los Angeles Times e a CBS News noticiam que Michael Jackson, 50 anos, rei do pop, morreu. Em 28 de agosto de 2009, o Instituto Médico Legal do Condado de Los Angeles divulgou o laudo oficial da autópsia, com uma conclusão diferente. Michael Jackson não teve ataque cardíaco, mas foi envenenado. Na verdade, eles determinaram que foi homicídio causado por intoxicação aguda por propofol. Infelizmente, pessoas morrem de ataque cardíaco diariamente. Só de pensar, já sinto o peito apertar. Existem protocolos específicos para emergências médicas e há algumas atividades suspeitas quando se trata do que aconteceu com Michael. Se alguém parar de respirar, faça reanimação cardiopulmonar pressionando o peito para ajudá-la a respirar novamente. Faça isso no chão para ter uma superfície plana. Agora, vamos falar sobre as ações do Dr. Conrad Murray naquele momento. Lembre-se de que este é um médico. O Dr. Murray não ligou para o 911 imediatamente. Ele não mencionou Michael Jackson ao ligar para os paramédicos e aparentemente esperou 25 minutos, poderiam ter sido 30 minutos. Ao notarem que Michael não estava bem, a segurança chamou o 911 às 12h21.
Na ligação para o 911 não mencionam Michael Jackson. Só dizem que um homem precisa de ajuda e não respira. O atendente pergunta: eles estão no chão? Ele responde: não, estão na cama. Pedem para colocarem o Michael no chão, sem saber que é o Michael Jackson. O segurança do Michael Jackson, Alberto Alvarez, foi quem ligou para o 911 e ele testemunhou sobre o que viu antes de fazer essa ligação. Ele contou que o Dr. Murray pediu que ele recolhesse frascos e tirasse uma bolsa de soro com um líquido branco. O que o doutor faz ao injetar esse líquido leitoso no Michael Jackson? Isso é chamado propofol. Então, deixaram ele sedado e em um estado tão ruim que não conseguiria respirar, mesmo se quisesse. Ao montar a linha do tempo, os investigadores notaram que as imagens das câmeras na casa do Michael foram apagadas naquele dia. Fontes afirmam que as fitas de vigilância da casa dele em Holmby Hills foram destruídas ou escondidas, fortalecendo teorias da conspiração sobre sua morte. O funeral foi uma mega produção, com luzes e câmeras. A família estava presente, mas Elizabeth Taylor, grande amiga de Michael Jackson, recusou-se a ir. Ela realmente divulgou uma declaração dizendo: eu não posso fazer parte desse espetáculo público. Não acho que Michael gostaria que eu dividisse minha dor com milhões. O que eu sinto é, entre nós, o que meio que iniciou essa conversa, de que esse serviço era mais um espetáculo. Michael Jackson foi tão maltratado nesse ponto da vida dele que parecia falso fazer esse grande show agora. O caixão nunca foi aberto, e eu não esperava que eles fossem abrir para uma multidão de milhões de pessoas. Mas assim que eles terminaram a última oração, veio tipo um time da Special Weapons and Tactics e levou o corpo embora. Mas eles ainda não iam só para enterrá-lo. Semanas se passaram até decidirem quando fariam o enterro. Em 3 de setembro de 2009, sob forte segurança, a família fez um funeral privado. Helicópteros da polícia, unidades caninas e seguranças mantinham mídia e fãs afastados. Já sabemos que Michael não se dá bem com o pai. Mencionei antes o passado tóxico deles. Não sei se ele mente aqui ou não, mas em entrevista afirmou que não sabe onde Michael está enterrado. Onde está o corpo de Michael? Eu não sei. Você tem que perguntar para alguém que saiba. Eu não sei. Tudo o que eu sei é que eu estava. Eu estava no memorial e para onde levaram depois disso? Preciso descobrir. Aviso depois, Larry. Agora que temos a linha do tempo básica estabelecida, quero bagunçá-la. Voltando ao dia em que Michael morreu, porque Michael sempre tinha paparazzi que o seguiam, é parecido com o que acontecia com a Britney Spears. Eles eram assediados e ridicularizados, e os paparazzi estavam de plantão em 25 de junho de 2009, segundo relatos dos que estavam lá. Um fotógrafo chamado Chris, que trabalhava para a agência National Photo Group, conseguiu tirar algumas das únicas fotos de Michael dentro da ambulância, sendo transportado para o centro médico da Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Quando o paramédico saiu da casa de Michael, os paparazzi cercaram o veículo. E nós temos um vídeo borrado do que eles viram. Claro, todo mundo estava cercando esse veículo, porque uma foto de Michael Jackson pode valer de 50 mil até $1 milhão. Agora existe uma última foto de Michael Jackson, e isso gerou muita controvérsia. Ela foi tirada por esse cara, Ben Evanstad, e foi feita através da janela escura da ambulância. Normalmente, ao fotografar essas janelas, há reflexo, a menos que a câmera esteja encostada no vidro. A imagem mostra alguém deitado em uma maca com máscara de oxigênio, aparentemente Michael Jackson. Mas muita gente questiona se isso é autêntico ou não. Então essa foto viralizou e realmente parece o Michael Jackson. Deixa eu apresentar para vocês Brian Oxman. Ele é porta-voz e advogado da família Jackson e declarou publicamente que a imagem era falsa. Isso foi antes da era da inteligência artificial. Já existia o Photoshop e talvez essa pessoa o tenha usado. Tentando obter 500 mil ou $1 milhão, alguns afirmam que a máscara de oxigênio está mal colocada na foto e que não há sinais de parada cardíaca ou sofrimento grave. O que pode fazer sentido porque ele não morreu de ataque cardíaco, ele estava fortemente sedado, então provavelmente ele pareceria meio relaxado na foto. Esse comentário de 2010 disse: "Eu já disse antes e estou dizendo agora, não era Michael Jackson na ambulância." Eles dizem: sim, o nariz é diferente, e também as sobrancelhas, o lábio superior e a cor da pele. Temos mais imagens da data em que Michael morreu. Você pode ver o vídeo do corpo sendo levado de helicóptero ao Instituto Médico Legal de Los Angeles para a autópsia. Nas imagens, o corpo coberto por um lençol branco é levado do helicóptero ao veículo do legista.
Algumas pessoas veem essas imagens e acham que há uma mudança repentina no corpo, algo estranho para um morto sendo levado ao Instituto Médico Legal. Observe o lençol branco sobre o corpo de Michael. Está se movendo. Então, o vídeo do helicóptero é assustador, mas eu tenho um clipe ainda mais assustador porque este vídeo de 29 segundos viralizou porque mostra o corpo de Michael sendo levado pelo helicóptero para o escritório do legista. E então, quando ele chega lá, ele se levanta e sai do veículo. Você verá o veículo sair do helicóptero e aparentemente ir para a garagem. Ao chegarem à garagem, a traseira do veículo se abre. Michael parece ser levado para dentro e andar normalmente, mas esse vídeo é falso, uma farsa. Ele foi criado pela emissora alemã Radio Television Luxembourg para mostrar como a desinformação e teorias da conspiração se espalham facilmente na internet. Espera aí, você está me dizendo que essas pessoas gravaram um vídeo delas mesmas com um caminhão tentando fazer parecer que Michael ainda estava vivo. Não acredito que isso estava na lista de tarefas deles. Veja neste relatório de 2009 que o vídeo parece ter sido criado na Alemanha. Eles informaram que avisaram a imprensa antes de gravar o vídeo. Era falso, mas se espalhou rápido após ser postado. Agora, muitos já clicaram no vídeo, mas tem algumas pessoas que dizem: ei, tipo, de onde surgiu essa emissora alemã? Será que eles poderiam estar potencialmente encobrindo esse vídeo, que talvez seja real? Quero dizer, estamos falando de 2009 de novo. Antes da inteligência artificial, vou falar sobre uma conspiração dentro dessa conspiração, a teoria do Dave. Mas antes, preciso mencionar algo. Tipo, nos documentos legais do Michael Jackson, às vezes aparece uma discrepância. Às vezes ele é registrado como Michael Joseph Jackson, outras vezes como Michael Joe Jackson. O que é estranho pra mim porque todos os meus documentos oficiais, tipo, mostram o mesmo nome. Não entendo como a pessoa mais famosa do mundo pode ter discrepâncias nos documentos. Mas é um ponto interessante, quero dizer. Isso mostra que provavelmente pode haver múltiplas identidades por aí só para essa pessoa, caso ele quisesse viver com outro número de seguro social agora. Em 2009, surgiram especulações após um sobrevivente de queimaduras chamado Dave aparecer no Larry King ao vivo. Alguns afirmaram que o homem na tela era Michael Jackson, não Dave. Disfarçado, Michael Jackson tem um histórico de usar disfarces elaborados e se transformar em um homem velho, ou criar maquiagens extravagantes para distrair o público. Mas não digo que acredito na conspiração sobre Dave. É terrível usarem alguém como vítima de queimaduras. Dave foi queimado pelo próprio pai, com quem Michael fez amizade. Muitos realmente acreditam que era Michael disfarçado de Dave. Eles afirmam que é a voz dele, porque a de Dave é mais aguda que a média. Eles insistem nisso por causa dos olhos dele parecidos com os de Michael. Acredito que Michael jamais se disfarçaria de amigo queimado para dar entrevista. Olá? Este é o Dave. Como vai você? Nosso mundo chegou a um ponto interessante em um momento interessante. Este é um projeto muito interessante no qual estamos trabalhando. Quero agradecer a cada um de vocês pelo apoio incrível. Que Deus abençoe vocês. Eu amo vocês. Boa noite. Muito obrigado por todo o apoio de vocês e que Deus abençoe a todos. Eu amo vocês. Adeus. Isso é assustador. Eles soaram iguais e disseram a mesma coisa. Dave estava entediado. David Rothenberg faleceu em 15 de julho de 2008 em Vegas, aos 42 anos. Agora, nunca foi dito que Michael se tornou Dave permanentemente, mas sim que ele se disfarçou como Dave. Naquela aparição em 2009 no Larry King Live, os apoiadores argumentaram que foi uma maneira de Michael Jackson se comunicar indiretamente com seus fãs após sua suposta morte, usando a máscara de alguém com quem ele tinha ligação em vida. Mas eu sempre amei a música dele. E minha mãe me surpreendeu um dia e me levou até a Neverland. Havia vários discos do Paul McCartney espalhados, como The Girl Is Mine e outros. E eu senti um leve toque no meu ombro, me virei e lá estava o Michael. E sabe de uma coisa, Larry? Naquele momento nós nos abraçamos e esse abraço nunca terminou durante toda a nossa amizade. Esse comentário afirma: nunca vi isso antes. Quando ele começa a falar, é o Michael Jackson, com certeza. A voz é inconfundível. Esse é o Michael, com certeza, disse outra pessoa. A voz, tom, palavras, maneirismos, aparência e estrutura facial dele. O rei do pop ainda está vivo. Como mencionei antes, Michael Jackson adorava um bom disfarce, vestir uma máscara, parecer uma pessoa diferente. E isso era algo que todo mundo que o conhecia sabia sobre ele. É tão absurdo pensar que ele poderia se fantasiar de Dave.
Quero dizer, o mais doloroso de tudo, provavelmente, tipo, você sabe, parece meio insensível da parte dele, mas eles eram tão próximos que talvez ele, sabe, o Davey permitiria que ele fizesse isso, ou até o encorajasse a fazer isso. Aqui estão trechos de pessoas comentando que Michael Jackson gostava de se fantasiar. Michael Jackson é outra pessoa, totalmente com a máscara. Então ele conseguiu, parabéns. As crianças parecem normais. Michael aparece, ele está disfarçado, sabe? Então eu começo a rir, porque eu nem reconheci ele, sabe? Às vezes esqueço que ele devia estar disfarçado. E eu continuo chamando ele de Mike. Então, quando percebi que ele estava se passando, comecei a chamá-lo de Dave. Dave. Então, Michael estava sempre se fantasiando. E mesmo que Dave tenha morrido em 2018, há algumas pessoas que sentem que ele apareceu em 2017. Algumas pessoas dizem que esse homem e essas próteses foram vistos no casamento do sobrinho de Michael Jackson em 2017. Muitos familiares de Michael Jackson acreditavam que ele foi incriminado, alimentando essa teoria da conspiração. Falemos sobre LaToya, que acusa várias pessoas de envolvimento e afirma que foi uma conspiração. Sempre achei que Michael foi assassinado. Desde o início, senti que foi uma conspiração, com várias pessoas envolvidas e um círculo ruim ao redor dele. E eu me lembro de ter visto reportagens dizendo que Michael valia mais morto do que vivo. Primeiro de tudo, ele me disse várias e várias vezes, quando ele me contou pela primeira vez, LaToya, eles vão me matar. Eu disse, quem, Michael? Primeiro, eu pensei, você é Michael Jackson. Ninguém, em sã consciência, jamais pensaria em fazer algo assim com você. É isso que você pensa, ele disse. Não, mas você não entende. Percebi o quão sério ele estava quando disse, é maior do que você pensa. Perguntei, o que é, Michael? Ele respondeu, querem tomar meus direitos autorais? Como sabem, meu irmão tinha um dos maiores catálogos do mundo. Em música, a coleção dos Beatles A e. Os Beatles, sim, tem até música de elevador que você vai ouvir. Basicamente de tudo, é um pedaço de cada artista. Eu só estou contabilizando. Estou intrigada porque você disse que tinha alguém aqui. Sabe quem era? Pode dizer? Não, eu não posso dizer porque há outras pessoas na sua casa também, então prefiro não dizer no momento, mas vou dizer o seguinte. Eu adoraria ter uma conversa particular com várias pessoas, uma pessoa com quem eu adoraria ter uma conversa particular, provavelmente. LaToya basicamente afirmou que sabia que ele ia falecer porque ele próprio sabia disso. E ele até contou para ela quem eram os responsáveis por isso. Você pode ver Whoopi naquela entrevista, disse LaToya. Você está em perigo, garota? Outra pessoa comentou que Whoopi a impediu de dizer um nome. Whoopi claramente evitou ultrapassar um limite. Ela conhece a indústria e sabe como pode ser maligna. E se você fizer a coisa errada, será punido. Indo agora para a mãe de Michael, Katherine Jackson. Ela deu uma entrevista na televisão com Oprah e relembrou o pior dia da vida dela, quando ela testemunhou em 2013 contra a produtora de shows AEG Live. Katherine contou ao júri por que estava ali. Ela queria saber o que realmente aconteceu com o filho dela. Não acredito que Katherine tenha descoberto o que realmente aconteceu com ele. Ou se ela soube disso, nunca comentou, talvez por estar em perigo. Joe Jackson, pai de Michael, processou o Dr. Murray por morte por negligência, acusando o cardiologista de enganar os médicos de emergência. Lembra da 911? Você não ligou para o 911. Eu não liguei para o 911. Você ligou para o assistente dele pedir segurança. Sim, este é um momento vital. Você é a profissional de saúde. Sabe que ligar para o 911 em uma emergência é sua primeira opção, não é? Por que ele não agiu como médico para salvar vidas? Parecia mais preocupado em esconder as drogas do quarto. Joe tentou processar o Dr. Murray, mas perdeu. O Dr. Murray foi condenado a 4 anos em 2011, mas cumpriu só 2 devido à superlotação. Desde então, ele está livre. Na entrevista com LaToya, parecia que Whoopi tentava impedi-la de falar demais. E tem um discurso que Michael Jackson fez que viralizou na internet, e algumas pessoas dizem que esse é o discurso que levou as pessoas que o mataram a quererem fazer isso. Eles foram motivados porque perceberam que ele não estava trabalhando sob o controle deles. E Tommy Mottola é um demônio. Eu possuo metade dos direitos autorais da Sony e estou deixando eles. E eles estão muito bravos comigo por causa disso. Mas eu só fiz bons negócios, sabe, Ra? A maneira que eles encontram de se vingar é tentando destruir meu álbum.
Por que ele levantaria aquele cartaz Sony mata? Quero dizer, ele sabia que eles ficariam tão irritados com isso. 5 anos após a suposta morte de Michael, o mundo tem mais um motivo para questionar o que está acontecendo. Em 2014, a Epic Records lançou Escape, álbum com material inédito de Michael Jackson de várias décadas, o que considero meio problemático. A música Escape foi gravada em 1999. Ela inicia com uma esquete que retrata alguém fugindo da prisão, simbolizando liberdade. Michael então canta em um tom de desespero e urgência, suas letras pintando um quadro de alienação, pressão e o desejo ardente de se libertar. Fãs que acreditam que Michael forjou sua morte dizem que essa música soa como se ele tivesse nos contado anos antes que escapar era o seu plano. Vamos falar da letra. Michael canta que, onde quer que vá ou olhe, o sistema controla tudo. Tudo é feito conforme as regras. Preciso fugir para clarear a mente. Fugir é o que eu preciso, longe dos olhos eletrônicos. Não importa onde eu esteja, vejo meu rosto por aí. Espalham mentiras sobre mim por várias cidades. Não tenho para onde fugir, mas não preciso me esconder. Preciso achar um lugar, mas não vou me esconder. Escapar. Preciso fugir do sistema. Perco no mundo atual. Fugir da pressão dos relacionamentos. Preciso partir. Escapar do homem da caneta que escreve mentiras que incomodam. Escapar. Faço o que quero porque agora só preciso me encarar. Sempre senti que os artistas realmente falam sobre suas vidas pessoais através de sua música. O fato dele ter gravado isso em 1999 dá a impressão de que talvez já quisesse nos contar naquela época. Lançar isso mais tarde é outra forma de enviar essa mensagem. Talvez Michael tenha visto o que o Dr. Andy previu em 1994 e se inspirou nisso para criar esse plano. Ainda assim, é só uma teoria da conspiração. Se Michael ainda está por aí, espero que ele esteja vivendo em paz, e se não está, espero que ele esteja descansando em paz. Mas espero que vocês tenham gostado desse vídeo de teoria da conspiração. Me digam o que vocês acham nos comentários abaixo e nos vemos em um novo vídeo em breve. Tchau, pessoal!